Olá a todos, meu nome é Wilson Cardoso, sou doutorando no programa de pós-graduação em agroquímica da UFV e vou apresentar o artigo de aplicação como parte da avaliação da disciplina INF 790 Seminários em Aprendizagem de Máquina, ministrado pelo professor Ricardo Ferreira. O artigo é intitulado Classificação de variedades de cevada através de redes neurais convolucionais. O artigo foi publicado no ano de 2019 na revista Biosystems Engineering. A maltagem tem como objetivo acumular açúcar na cevada. Então ela acontece em condições específicas de umidade e temperaturas e geralmente é utilizada uma grande quantidade de cevada ao mesmo tempo. Então, como existem diversas variedades de cevada, esse processo ele pode se diferenciar. Então, por isso que é muito importante fazer a identificação da variedade da cevada. Então, a avaliação da qualidade da cevada ela é feita por um especialista em que é analisada a cor, o tamanho, a variabilidade de tamanho, o formato e se há algum dano, entre outros. Então é um trabalho muito extenso e muito demorado, e que depende das habilidades e na experiência de quem está avaliando. Logo, um método automatizado para o controle de qualidade através de visão computacional aumentaria a velocidade e garantiria a reprodutibilidade e a redução dos custos. Então, o objetivo do trabalho foi examinar a capacidade de várias arquiteturas de redes neurais convolucionais na identificação de variedades de cevada. Então, foram adquiridas imagens contendo 6 variedades de cevada: a Basque, Bordeaux, Conchita, Cormorã, Mercada e Signora. As imagens foram adquiridas utilizando uma scanner Epson e cada imagem ela consistia de 400 a 480 grãos que eram distribuídos homogeneamente na superfície da scanner. Então, o pré-processamento das imagens consistia da segmentação das imagens, que possibilitou a identificação de cada grão individual, e então foi feita uma correção da orientação dos grãos. Como um lado do grão ele é maior do que o outro, é fácil de fazer essa correção, o que facilita para a análise nas redes. E depois foi feita a remoção do background e um corte para que todos os lados da imagem fossem do mesmo tamanho. Foi feita uma reamostragem dessas imagens para a utilização de redes neurais já treinadas, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Então, para o treinamento da rede, foram utilizadas 62.753 imagens divididas de forma homogênea entre as variedades. A camada de entrada consistia de uma imagem de 80 por 170 pixels com 3 camadas de cores RGB e foram feitas duas etapas, né, de convolução ReLU e pool, sendo que na primeira camada de convolução variou a quantidade de filtros com 32, 64 e 128 e os tamanhos do filtro. E os outros parâmetros para as outras camadas foram mantidos constantes. Em relação à transferência de aprendizado, então utilizar redes em que alguns dos parâmetros eles já foram pré-treinados com milhões de imagens e categorias pode ser importante para diminuir o tempo de treinamento. Então, a transferência de aprendizado ela pode atingir o resultado desejado com menores tempos de treinamento. Para esse trabalho foram utilizadas duas redes já pré-treinadas, ResNet e AlexNet. Então, para a transferência foram utilizados dois métodos. O Fixed Feature Extractor, que ele ajusta e treina somente as camadas finais, as camadas totalmente conectadas.
porque as saídas dessas últimas camadas elas são determinadas pelo número de classes. Então, elas têm que ser reprojetadas e retreinadas. As camadas de convoluções de ReLU e de Pool foram usadas sem nenhuma mudança. E o Fine Tuning. Então, no Fine Tuning, eles aumentam, né, eles adicionam essas novas imagens às camadas de convoluções de ReLU e fazem o treinamento novamente. Então, os filtros e a tendência, né, da rede ela é ajustada para aquele problema que está sendo estudado. Então, é possível de utilizar o Fine Tuning apenas em algumas camadas, geralmente as camadas que estão mais próximas da saída. Então, para os resultados de classificação, para os modelos utilizando que foram treinados completamente desde o início, podemos ver que os modelos utilizando os filtros 3x3 foram os modelos que tiveram melhor acurácia, sendo que a CNN, que utilizou 64 filtros, foi a que teve a melhor acurácia. Dentre os modelos que fizeram a transferência de aprendizado, podemos ver que os modelos da AlexNet foram os que tiveram o menor tempo de treinamento, menos de 1 hora. No entanto, não tiveram a melhor acurácia, sendo que nos modelos de transferência, o melhor modelo obtido foi utilizando a ResNet, que obteve uma acurácia parecida com a acurácia do modelo treinado completamente, no entanto, com um tempo de treinamento muito superior. E todos os modelos, apesar, no entanto, né, todos os modelos que foram apresentados nesse artigo, tanto de que foram completamente treinados e de transferência de calibração, eles foram melhores do que os modelos apresentados como referência do artigo, que são os modelos Kenzada, que foram modelos que utilizaram ou LDA ou redes neurais não profundas em trabalhos anteriores. Então, os resultados apresentados por esse artigo eles foram superiores aos dados como referência. Aqui estão os resultados de treinamento da melhor rede, né, que é a 64 filtros com 3x3. Então podemos ver que à medida que a perda, né, vai caindo, chega uma parte que ela converge para o menor valor. Então ali aproximadamente 100 mil epochs ou iterações e atinge a sua maior acurácia. Então aqui temos a matriz de confusão para os resultados, né? Então podemos ver que a maioria das amostras elas foram classificadas corretamente, mas houve umas pequenas porcentagens de erros, né, de cada amostra sendo classificada como em uma das outras classes. Como considerações finais, então, nós temos que os métodos de computação de visão computacional e redes neurais convolucionais elas podem ser aplicadas para a identificação de sementes. Elas podem ser importantes, né, para tomar de decisão, evitando a necessidade de uma pessoa experiente e evitando também erros humanos. E embora apresentando uma alta taxa de acurácia, as sementes elas devem ser manualmente colocadas na placa para ser obtida a imagem. Então, isso é uma limitação do método, porque então futuros estudos elas devem incluir metodologias que possam obter a imagem e treinar a rede com as sementes sobrepondo uma a outra, né? Que seria o ideal. Muito obrigado.